Você está ouvindo o Biblecast, podcast do site confissõespastorais.com.br. Eu sou o pastor Diego Barreto, distrital de Pedreira, em São Paulo. Eu sou o pastor Júnior, distrital de Ubatuba, aqui no litoral norte de São Paulo. Muito bem, Júnior, estamos aqui no programa 91, faltando... Sem limites, agora a gente já vê, a gente nem comenta os números mais. Faltando 9, não, eu vou comentar aqui, faltando 9, começando a contagem regressiva, faltando 9 para o 100º. Nosso 100º, quando chegarmos lá... Veremos o que acontece. Nossa. É isso aí, nós queremos aqui lembrar você que é herói, que você está em missão nesse momento. Opa. Música de missão. Música de missão. E a missão dessa semana é nós votarmos no Prêmio Comunicando Jesus. Se você ainda não votou, por favor, entre no site do gadw.com.br. Vou repetir. gadw.com.br ou Prêmio Comunicando Jesus na web. Se você pôr no Google, você também acha, e vai lá e vota na gente nas duas categorias. Na categoria blog, bota no confissõespastorais.com.br. Não procure por Biblecast, você não vai achar, é confissõespastorais.com.br. E no dispositivo móvel, né, nos aplicativos de dispositivo móvel, o estudo bíblico O Caminho, o primeiro estudo bíblico para dispositivos móveis do mundo. Não é do mundo, Júnior, fazer uma errata aqui, não é o primeiro, cara. Não? Aliás, no sábado à noite da semana passada eu descobri um aplicativo chamado Terceiro Milênio. Estudo bíblico feito para dispositivos Apple. É feito pela igreja, acho que de Moema, do Brooklyn, não lembro. Mas é um estudo bíblico que já tinha, antigo, já. Eu não sabia que tinha. Só que, Júnior, nosso é o primeiro feito exclusivamente para dispositivos móveis. Nós escrevemos o estudo bíblico para dispositivos móveis. Isso. Ele não foi copiado e colado, ele foi redigido para dispositivos móveis. Por isso ele é o primeiro nesse sentido, né? Deixando claro. Claro. Então você vota lá na gente, confissõespastorais.com.br, e o aplicativo de estudo bíblico no Prêmio Comunicando Jesus na web. O aplicativo tá lá embaixo, hein? É o último da votação. É isso, Júnior. Não se esqueça, essa é a sua missão herói. E-mail, Diego. Biblecast. E-mail, Júnior. Recebemos e-mails essa semana? Sim, recebemos. Diego, Biblecast no CBN, Diego. Tá vendo, cara? O que é CBN, cara? CBN. É rádio? Não, é Central Boca Jovem de Notícias. Tá aí, lá da igreja do Boqueirão. Exatamente. Lá em Curitiba, certo? Certo. Olá, pastores queridos da minha vida. Segue abaixo o CBN que vocês aparecem. E o que vocês falaram do CBN aumentou a nossa autoestima demais. Coagir todo mundo a ouvir o Biblecast. Eu gostei da palavra, coagir. É. Eu Mãe... fico imaginando as pessoas amarradas numa cadeira, amordaçadas. Coagir todo mundo a ouvir o Biblecast. Mãe, pastor da igreja, diretor de jovens. E esse último viu e amou o Biblecast e me pediu para perguntar para vocês se tem jeito de vocês virem para Curitiba em um Boca Jovem. E aí, tem jeito? Tem. Tem. Agora tem, Júnior? A gente tá assim. Ah, muito bem. Tem jeito. A gente vai mandar o jeito aqui. Tem um contato mais direto para conversarmos? Tem. Manda os contatos aí, Diego. PS, Biblecast 86, tapa na cara da sociedade, hein? Todo poder, amém por isso. Ok, então vamos lá. Só um detalhe, a gente não é do NASP, a gente é de Ubatuba e de Pedreira. E só esse detalhe só, não somos pastores do NASP, como foram citados. Não somos. Dá até briga isso daí, não somos. É verdade, não tem problema. Muito Somos bem. Da Paulista Sul e da Paulista do Vale. Isso, associações diferentes da União Central Brasileira.
Isso mesmo. Ok. E é .com.br, hein? Eu vi a setinha lá. É, exatamente. A setinha ficou boa. O pessoal da edição corrigiu, muito bom. O texto da Neura. A Neura é uma figura, cara. Todo poder. Ela é uma figura, cara. Todo poder o negócio. O outro e-mail aqui que nós temos é um e-mail de Luciano Matos, cara, meu amigo do Rio de Janeiro, olha aí. Olha! Meu amigão, olá pastores, tudo bem? Sou Luciano Matos, ancião da igreja de Guadalupe, Rio de Janeiro, e eu conheci, olha, minha igreja, cara, chorei, desceu uma lágrima, Eu conheci o pastor Diego pequeno e ainda com cabelo, olha aí, cara. Júnior, você sabe que eu achava que o cabelo não servia pra nada, né? Serve? Cara, agora que eu tô sem nesse frio faz uma falta, cara. Nossa. Eu não sabia que fazia falta no frio, cara. Agora eu entendi porque careca usa chapéu, cara. Precisa, precisa. É profundo mesmo, cara. Aquele cabelinho que eu sempre tive ali, achava que não dava nada, cara. Aquilo aquece a muleira. Muito bem. Envio-lhe, continua Luciano, para agradecer pela mudança que o Biblecast efetuou em minha vida e meu ministério. Olha aí, cara, não acredito. Cara, olha aí, cara. Sabe que o Luciano Matos ele tem um ministério jovem há muitos anos, cara. Prega em igrejas aí. Comecei a ouvir após o Biblecast 36,5. Ah, tá. O que a gente gravou lá, né? Claro, tá vendo? Ele não tava lá no dia, mas ele teve que ouvir porque foi gravado lá, né? Uhum. Realizado em minha igreja. E agora o Biblecast 90. Como era a minha meta, eu os alcancei. Perdoe-me, sou um sincronizador, é maior do que eu. Muito bem. Porém, ouvindo vários repetidas vezes, em alguns casos 4 ou 5 vezes o mesmo, minha intenção primária, já que achei o podcast muito bom desde o início, era coletar material para apresentar aos irmãos de diversas formas. Porém, foi muito mais do que isso. O Biblecast mudou a minha forma de enxergar a igreja, os dons, a espiritualidade, etc. Os Biblecasts 3A e 3B sobre a graça mudaram a minha vida. Nossa, chorei aqui, cara. Nossa, chorei, cara. Nossa, quando a gente fez ele, o Biblecast inteiro foi só por causa desse daí, cara. Cara, só por causa disso, cara. O Biblecast nasceu só por causa daquela primeira série, cara. Foi, cara. Nossa, quando alguém fala que mudou por causa do 3A e 3B, cara, aí não. Nossa, cara. Minha forma de falar sobre a graça mudou. Só fiquei chateado por conhecer o podcast tão tardiamente. E olha que eu... Agora que tá acabando, né? E olha que eu ouvia. E agora que tá acabando, é bom. E olha que eu ouvia em meu carro músicas cristãs e até mesmo o Nerdcast, cara. Olha aí. Ah, Luciano Matos, não acredito que você conhecia o Nerdcast, cara. E não ouviu o Biblecast, cara. Olha só, cara. Você viu? Você já sincronizou quando eu entrevistei o Alatone, cara? Aí, tem aí, cara. Tem aí. A partir daí passei a tentar recrutar novos heróis, começando por minha esposa, depois amigos e afastados da igreja, distribuindo CDs. Já formei um bom grupo e quero que aumente muito mais. Cara, tô choroso. Recentemente, tô absolutamente choroso. Recentemente peguei um sermão baseado no Biblecast, o Cântico de Deus. Nossa, cara. Você lembra do Cântico de Deus? Claro que eu lembro, cara. E não é fácil pregar o Cântico de Deus, não, hein? Nossa. E assim farei ainda com outros. Tenho planos para a criação de um filho do Biblecast. Ah, agora sim, Alessandro. Agora sim, hein? Você não sabe o talento que esses caras têm, João. Nossa, é vem. Nossa, eu tava sonhando com isso. Agora que vocês falaram... Vai, Luciano, manda ver, cara. Finalizando, eu tinha essa meta de alcançá-los no Biblecast 90 e assim escrever-lhes sem um motivo especial, porém, vejam como são as coisas de Deus. Esse foi um dos Biblecasts mais importantes da minha vida, pois graças a Deus que utilizou vocês, hoje tenho certeza que sou um evangelista. Fogos mesmo. Nossa. Ele descobriu que a chave dele estava na outra página. Cara. E espero ser até Jesus voltar. Cara, você sabe que esse Biblecast 90 pra mim, cara, nossa, ele saiu do âmago de mim. Saiu do âmago, João. Quando alguém gosta dele, cara. Foi, cara, nossa, cara, o Biblecast 90, cara, ele foi uma surpresa até pra gente. Nossa, cara. Não, o Biblecast 90 nasceu como nasce um Biblecast, cara. Ele foi um Biblecast, cara. Ele foi, cara. Ainda mais do jeito do embrião do que nasce o Biblecast. Foi, cara. Eu liguei pra você e comecei a falar com você o negócio. Aí você começou a falar outro. Aí a gente falou assim, cara... A gente foi falando, cara. Aí você arrebentou de falar um negócio lá. Eu falei, Júnior, não dá. Vamos ter que gravar isso aí, cara. Foi, cara.
E, cara, são anos pensando esse assunto. A gente pensa esse assunto desde a época que a gente... Você desde a época que você trabalhava com o Luiz Gonçalves. Foi. E eu, desde a época que eu comecei a fazer teologia, conheci você. Cara, eu já fui e voltei de volta, sabe? Eu Sim. já gostei, desgostei Sim, do evangelismo. Vivi e a gente nele. ficava tentando harmonizar tudo e pensando como é que é, cara, quando a gente finalmente fez... encaixou as peças. Eu falei, cara, é isso. Você lembra que eu desisti? Eu falei, nunca vou pregar Apocalipse. Lembro, cara. Desisti. E eu falei, isso não tem nada a ver. Eu lembro, cara, e eu que não sou dessa chave, consegui virar essa chave também, e desvirei também. Nossa, cara, tô de volta, cara. Nossa, cara, muito bom. Todo poder. Obrigado por esse ministério fabuloso, pelo qual oro sempre. Orem por nós em Guadalupe. Grande abraço do amigo Luciano Matos. Tá aí, tio. Cara, podia acabar aqui agora, Ju. Não, podia. Pra mim é só isso aqui. Nossa senhora. Acho que vamos ter que mudar, rever e acabar só no 150, cara. Ai, cara, muito bem. Com alegria no coração que nós vamos indicar o livro de hoje, Júnior. Indica, Diego. O livro de hoje é Política para Não Ser Idiota, do teólogo Mário Sérgio Cortella. Olha que bonitinho, cara. Não é adventista, né? Mas ele é um teólogo, também é sociólogo, se eu não me engano. Por isso ele escreveu o livro Política para Não Ser Idiota, que ele escreveu juntamente com Renato Janine Ribeiro. Mas Mário Sérgio Cortella e Renato Janine Ribeiro, da editora... Atenção, essa editora devia dar esse livro pra nós, porque a gente até já chimou esse livro com eles, né? Nossa, devia mesmo, cara. Editora Papyrus Debates. Olha aí. E, Júnior, por que não ser idiota, Júnior? Porque a palavra idiota quer dizer alheio, quer dizer fora da sociedade. Então ele está dizendo política para não ser idiota, não no sentido que você é idiota, porque você não é um político, mas no sentido que se você não prestar atenção na política, você vai estar fora da sociedade, alheio a ela, porque ela vai tomar decisões para sua vida sem você estar a parte delas. Que legal, cara. Não é? Que legal. É isso. É isso. E, Júnior, depois de um longo e tenebroso inverno, E eu já achava que não era mais possível. né? Depois de várias, você vai ver, várias coisas aconteceram. E nós ficamos aí sem o Escolhi Ser Pastor por anos. Nós tiramos férias de 3 meses, os caras já, com 6 meses de trabalho, já tiraram já 6 meses de folga também, né? Muito bem, está de volta pra você o Escolhi Ser Pastor. Olha, cara, o nosso reality show. Vai. Eu era uma pessoa comum. Até que minha vida mudou. Porque agora eu atravesso um caminho tortuoso, cheio de obstáculos. Minha vida será transformada porque agora eu escolhi ser pastor. Olá, heróis do Biblecast! Será que você se lembra ainda? Eu acho que não, né? Bom, eu sou o Vinícius, estudante de Teologia do 2º B. E eu sou o Wagner Aguiar, membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Morador de Engenheiro Coelho. E é isso. Como assim é isso, cara? Pois é, Vinícius. O que aconteceu? Esse quadro é para mostrar a realidade, né? Com certeza, para mostrar como é que é a vida do teologano. E muitas vezes a realidade, ela não é tão boa. Mas o que aconteceu? E eu, dessa vez, estou fora. Então, como na vida de qualquer pessoa que se propõe a realizar um projeto, tem um objetivo, às vezes nós temos obstáculos no meio do caminho. É verdade. E o meu obstáculo dessa vez é a situação financeira. Mas o que aconteceu? Eu não tenho dinheiro, Vinícius, para voltar pro colégio Sério? nesse semestre. Sério?
Bom, vou falar aqui, né, em números. Fala. Eu precisava de R$ 2.400 para voltar a estudar, entre mensalidades atrasadas e matrícula. E infelizmente eu não tenho esse dinheiro. Mas não consegui nas férias. Você trancou? E foi difícil, mas eu tive que trancar. Agora, cara. Pois é, agora... Acabou de escolher ser pastor, cara. Eu não sei o que o pastor Diego e o pastor Júnior vão fazer com você e escolher ser pastor. Vocês vão chamar uma outra pessoa? Ô, cara, eu tô triste. Como é que vai cara. ser? Como é que vai ser o negócio, cara? R$2.400, coloca lá no vaquinha lá também, lá do Biblecast, lá, cara. Não consegui esse dinheiro aí, cara. Fui pro paredão. Vai pro paredão. Vamos conseguir o dinheiro pro Wagner, se você quer. Passa a conta aí, Wagner. Você não acabar de escolher esse pastor, cara. Mas o pior é que agora o período de matrícula já passou, né? Então... Agora eu nem sei o que fazer mais aqui, nem sei o que falar. Agora é com você aí, você. Então, Vinícius, e agora eu vou continuar morando por aqui, né? Claro. Eu já comuniquei o diretor da faculdade. Cara, não tô acreditando nisso. Pois é, já despedi da minha turma. Foi duro, viu? Essa parte foi mais difícil. Cara, isso é muito triste, cara. E vou continuar por aqui, morando aqui, trabalhando, até conseguir o dinheiro aí pra voltar. Não desistir do curso. É apenas um obstáculo que a gente vai ter que superar, mas não desistir do curso. E estou aqui me despedindo também do Escolhi Ser Pastor. Vou continuar aqui ouvindo como herói, mas sem gravar agora, né? Game over, cara. Game over, Escolhi Ser Pastor, cara. E agora? Não, mas vai continuar. Vai ter mais Escolhi Ser Pastor. Veremos. Esse seria o nosso próximo Escolher Ser Pastor, se não fosse uma intervenção divina. Olá, heróis do Biblecast! Eu sou o Vinícius, estudante de teologia do segundo período de teologia. E eu sou o Wagner Aguiar, aluno do segundo ano, área de teologia, agora no quarto semestre. Quarta temporada! Ah, garoto! Wagner, foi um sufoco pra gente gravar esse programa, hein, Wagner? Não é pegadinha do Faustão. Não é pegadinha do malandro. Ah! Cara, agora você vai ter que explicar essa história aí, o que aconteceu. Aquele seria o Escolhi Ser Pastor desse semestre. Exatamente. Eu cheguei a trancar a matrícula. Seria o episódio do começo da quarta temporada e o season finale. Exatamente. Eu cheguei a trancar o curso, despedi da turma. Realmente não tinha condições. Isso foi numa sexta-feira. Tá. Na segunda-feira, Vinícius, eu fui lá e paguei todo aquele valor. Não acredito. R$2.400. E da onde surgiu esse dinheiro? De doações, cara. Sério, cara? Quando eu tinha desistido, Vinícius, eu já tinha feito de tudo. Eu já tinha desistido. Não acredito, cara. Que da hora, hein? Já tinha dinheiro caindo na minha conta. Pessoas de Goiânia, de São Paulo, daqui do colégio. Pessoas que não se conheciam. Me ajudaram e deu o valor certinho que eu precisava. Isso daí é mais uma amostra, né, Wagner? Que quando Deus ele escolhe alguma pessoa para o ministério, é Ele que paga a conta. É Ele que providencia. Ele vai abrindo as portas, cara. E isso daqui é mais uma prova do teu chamado, cara. Do teu ministério, do teu ministério. E eu aprendi uma coisa dessa vez. Muitas vezes Deus nos abençoa porque a gente tem fé. Verdade. Mas algumas vezes Ele vai abençoar para que a gente desenvolva a fé. Mesmo quando a gente desiste, Deus não desiste da gente. Com certeza. E não teríamos, né, Wagner, como abandonar esse ministério de Escolher Ser Pastor. Hoje o site está sendo bem visitado. Eu tenho visto vários comentários das pessoas que entram falando que graças ao site está se
se organizando para fazer o vestibular, e o site ajudou ela a descobrir esse chamado, essa vocação para ser pastor. E esse é o nosso propósito, né? Ajudar as pessoas que querem entrar no ministério a ter uma brechinha, uma portinha mais clara, né? Porque às vezes é muito obscuro esse caminho. A gente pode ajudar e também mostrar para quem não conhece qual é a realidade, né? E isso não é só eu que passei por isso, muitos passam e às vezes tem que trancar o curso mesmo. Fica aí 1 ano, 2 anos parado. Ou comportando. Né? Ou às vezes desiste, alguns já chegam até a desistir do curso no meio do caminho aí por alguns obstáculos. Wagner, vamos abrir o jogo, pessoal que está nos ouvindo, falar os valores. Porque muitas pessoas que entram lá no site Escolhi Ser Pastor, elas perguntam, mas quanto que gasta assim por mês e tal, não sei o quê. Só para você ter uma ideia, o casado é diferente do solteiro. Né? Eu pago a faculdade da minha esposa. O meu custo mensal aqui gira em torno de R$2.000. Tudo isso, cara? Tudo isso. Nossa. Tudo isso, porque eu tenho que comer, tenho que dar comida pra minha esposa, tenho que pagar a faculdade dela. Só a faculdade de teologia, você sabe, 560. Você e a esposa, né? Isso, R$560. Mais a faculdade dela, R$500. Mais o valor de moradia, R$500. Mais comida, e xerox, e livro, e coisa e tal. Mas isso que dá quase verdade, R$1.000. é isso aí. E você gasta quanto assim? Eu gasto um pouco menos, viu? Metade desse valor aí. Viu? Solteiro. Não, isso porque eu não sou interno, né? E daí você mora com vários rapazes, daí divide o aluguel. Né? Exatamente. Mas o interno também gasta mais ou menos isso daí. Às vezes mais, né? Às vezes mais. Às vezes mais, às vezes menos. Depende muito da bolsa que ele vai conseguir. Se não fosse por Deus, não teria como pagar esse valor, né, velho? Com certeza. Você vai vivendo pela fé mesmo e um semestre de cada vez. Pra conseguir estar no curso de teologia, você tem que ter um papai que pague. Ou o papai do céu ou o papai da terra. Tem que ter um pai trocínio aí, cara, porque não é fácil. Mas, Wagner, aconteceram algumas coisas nos nossos últimos dias que eu confesso que eu fiquei bem feliz. Certo dia, um amigo meu do 4º ano comentou que um dos professores falou que estava zapeando na internet. Felipe Carmo nos contou isso. Né? É verdade, Felipe Carmo. Felipe Carmo, um abraço pra você. Você é uma pessoa que tem entrado e nos ajudado muito aqui no nosso ministério. E nós queremos te agradecer aí, cara. O Felipe Carmo nos contou e até postou no Heróis do Biblecast que certo professor estava zapeando na internet, encontrou o nosso site, ouviu o nosso programa e falou emocionado na sala de aula que o nosso podcast é sensacional. Quem que foi, Wagner? Rodrigo Silva. Toma essa aí pra vocês aí. Toma essa, o pastor Rodrigo Silva. Nós fomos conversar com ele, né, Wagner? E o que ele falou? Fala aí, enche a boca assim pra falar. Assim. Ele tava com pressa, né? Na hora que a gente foi falar com ele no corredor, a gente foi andando, conversando com ele, e a gente se identificou. A gente falou que nós dois que fazíamos o Escolhi Ser Pastor, que era um quadro do Biblecast. Aí ele parou e falou, eu tenho que cumprimentar vocês. Ele falou que aquela voz gosta. Em primeiro lugar, gostaria de cumprimentá-los. Aí nós conversamos um pouquinho e ele disse que pela gravação que nós fizemos de uma das aulas dele, no último Escolher Ser Pastor da 2ª temporada, sim, ele disse que se ele tivesse ouvido antes, ele teria dispensado a gente da prova e teria dado 10 na matéria. Toma essa, cara! Porra, por que ele não ouviu antes? A grande geral aumentava lá, cara. Aí você viu, cara, ficamos muito felizes com essa notícia. É recompensador a gente fazer um trabalho que até os professores têm gostado, né, cara? E ele disse também, né, Vinícius, que o podcast é uma área que ele também quer entrar. Pois é. Que ele tem descoberto, sem querer ele descobriu Escolhi Ser Pastor lá, ouviu, e ele tem interesse nessa área e chamou a gente para depois fazer algum trabalho juntos, né? E Wagner, vamos contar pro pessoal aí as aulas que estamos tendo agora no 4º semestre de Teologia? Vamos lá. Estamos dando continuidade ao estudo do Antigo Testamento, agora Antigo Testamento 3, os livros poéticos, com o pastor Oséias Moura. Estamos também dando continuidade em História do Cristianismo, agora História do Cristianismo 2, com o pastor Jean Zukovski, que é o fera de história aqui do colégio. Eu gosto das aulas dele, hein? É muito boa, né? E você não gosta então do Antigo Testamento? Eu gosto também do Antigo Testamento. Você deu uma privilegiada aí, História do Cristianismo aí. Mas é que o Jean já vem com a gente desde o primeiro semestre. É verdade, né? Já tem 2 anos que a gente está tendo aula com ele, então a gente tem um carinho especial pelo Jean, né? Com certeza. Pastor Jean. Fique bem claro. Né? Homilética 2, né? Continuando a aprender as técnicas da boa oratória. Né? E agora entrando propriamente no sermão, como preparar sermões bíblicos.
Eu vou ser sincero pra você. A gente começou a aprender, né, Wagner, sobre os sermões. Então tem lá o primeiro tipo de sermão, que é o sermão expositivo. Você pega lá um trecho da Bíblia, pequeno, curto, e vai tirando lições. 3 a 4 lições. Eu olhava para os meus sermões e falava, não, o sermão não é expositivo. Aí de repente ele mostrou o sermão que é temático. Você pega um tema da Bíblia, por exemplo, o amor, pega vários textos sobre o amor e estuda aquele... Mais parecido com o estudo bíblico. Isso, e você estuda aquele tema junto com a igreja. Então aí eu comecei a ficar preocupado, porque eu vi que nenhum desses 2 sermões se encaixava no que eu fazia. Eu falava, nossa, o que eu estou fazendo? Estou tudo errado. Ou então o pastor falou que existe o sermão narrativo e indutivo. Você vai lá narrando a sua história, por exemplo, lá sobre o dilúvio, e dentro dessa história você vai tirando aplicações pro dia de hoje. E é geralmente o estilo de sermão que eu faço. O indutivo é mais ou menos o seguinte: você faz do jeito que você achar melhor. Sai fora, rapaz! Na verdade, o indutivo sai fora, cara. Não, meus sermões são bons, cara. Eu gosto pelo menos. Minha mãe também, cara. Sei. Apesar que tem gente reclamando do meu sermão lá do último lá, o pessoal comentou, deu um feedback negativo lá. Olha, eu descobri que eu já fiz indutivo, já fiz temático e já fiz expositivo. Então, eu só fiz o narrativo, cara, mas tava dando certo. Eu vou tentar aprender a fazer o expositivo. E o indutivo, nunca fez? Não, o indutivo é o mesmo, cara, é o mesmo. Outra matéria que nós estamos estudando, né, é a parte do formação pastoral, que agora nós vamos continuar com os pequenos grupos, né, mano? Isso aí. Também estamos estudando agora a matéria sobre o sábado. Teologia Fundamental 2, né? Exatamente. Doutrina do sábado. Como em Rodor, tudo sobre o sábado, sobre o Antigo Testamento, sobre no Pentateuco, nos livros proféticos, no Novo Testamento, no período intertestamentário. Como é que foi a guarda do sábado durante esses períodos? É uma matéria muito interessante, nos ajuda a acreditar mais nesse dia tão especial para nós. Né? E o grego? Fala do grego aí. O grego, rapaz do céu. Eu vou falar uma coisa pra você, eu vou abrir o coração. O curso de teologia não é um curso muito difícil. É um curso puxado. Você tem que se organizar muito. Mas a pior parte do curso é o grego. Cara. O grego, ele toma muito tempo. O grego é difícil. Na verdade, não é que é difícil, a matéria é muito puxada. Você descobriu o que é aquela expressão... Parece que eu tô falando grego? Exatamente, cara. É horrível, cara. Horrível. Tem tomado muito tempo. Mas estamos aprendendo, né? E também temos a matéria de hermenêutica com o mesmo professor de grego, que é o professor Wilson Paroschi. Esse mesmo. Wilson Paroschi, um dos maiores doutores do Novo Testamento. Não só da nossa igreja, mas de qualquer igreja. Lançou recentemente o livro da SBB aqui no colégio. O cara é fera, Wagner. Semestre passado você não gostava dele, agora você tá gostando, né? Eu tô gostando. A aula de hermenêutica é boa. A aula de hermenêutica é fantástica. Ele vai mostrando pra gente os verdadeiros significados da palavra de Deus, é muito bom. Na verdade, muitas das coisas que ele fala, eu já ouvi em Biblecast. Com certeza. Com certeza. Nosso amor subirá com constante divino. Nosso amor subirá. Como é que tá teu estágio lá na Nova Semente? O que você tá fazendo lá? O que você tá desenvolvendo? Pois é, né? O estágio lá é um estágio diferenciado. Enquanto o pessoal tá no pequeno grupo lá, eu faço o que precisa ser feito. Então lá eu tô agora com umas responsabilidades que eu tenho gostado muito. Uma delas é falar com todo interessado no batismo. Eu dou ali um estudo bíblico para ele, de alguns assuntos que porventura ele tem alguma dúvida. Vejo se ele está realmente preparado para o batismo. Isso é uma coisa que eu tenho gostado muito. Mexer com o batismal e tal, uma coisa bem legal. Outra coisa que eu tenho feito é dar estudos bíblicos mesmo. Então, a pessoa está ali querendo mais alguma coisa, dou estudo bíblico à tarde e estou fazendo uma classe bíblica infantil. Com as crianças lá do Semente, que é uma média de 12 crianças. Todas querem se batizar. Muito legal. E eu, desse estudo bíblico, essa classe batismal que eu estou fazendo com elas, me surgiu uma ideia. Eu comecei a escrever um estudo bíblico para passar lá na igreja. Só que ele começou a ficar grande. Eu decidi fazer ele um mini livro. Um livretinho, para que a criança possa comprar, levar para casa, fazer alguma coisa. E é com muito orgulho, com muita alegria, que eu anuncio que daqui a
se Deus quiser, os próximos meses aí já vou estar lançando o meu primeiro livro, Wagner. Oh, que legal. O nome E dele tem uma é... participação especial, né? Não, calma, eu ia falar, rapaz. Ah. O nome dele é Desenvolver. Por que desenvolver? Desenvolver é aquele nome de Deus, né? Só que como os judeus chamam Deus hoje em dia, sem o E e o U. Desenvolver. Envolvimento com Deus. Através desse envolvimento com Deus, a criança cresce, ela aprende, né? E uma das coisas que eu pensei para deixar o estudo mais chamativo, uma maneira mais interessante para a criança, foi colocar uma ilustração em cada estudo. E a ilustração está sendo feita pelo Felipe Carmo. Acabei de receber dele aqui algumas ilustrações, ficaram muito boas. E a gente conta com o apoio dos heróis aí também para lançar esse estudinho aí. Legal, a gente vai usar depois isso aí. Vamos, se Deus quiser, né? Você pode usar na sua igreja, pode usar em qualquer lugar aí. É um estudo bem interessante. 16 estudos bíblicos para você estar podendo levar uma criança para ti. Legal, parabéns. Muito bom, cara, valeu. E você, Wagner, como é que tá lá o seu estágio? O que você tem aprontado por lá? Eu continuo lá no Jardim 3 Estrelas, né? Uma igreja muito querida, inclusive foi a igreja que me ajudou para que eu pudesse voltar nesse semestre. Olha que legal. E tenho um carinho muito especial por ele. E a gente está desenvolvendo lá uma série de sermões sobre os 10 mandamentos. Bom. Com o título O Contrato de Amor. Na verdade, a gente apresenta cada mandamento como se fosse uma cláusula do contrato do amor de Deus. Entendi. E tem algum diferencial no apelo, né? No apelo as pessoas não vão simplesmente lá na frente atender o apelo. Elas vão lá assinar o contrato. Cada um assina realmente numa folha, depois a gente coloca no mural e fica todas as noites lá para o pessoal lembrar da nossa série. E o legal é que muitas visitas estão indo. Aos domingos lá, visitas que antes não tinham ido na igreja. Entendi. A gente está visitando esses amigos, né? Nós estamos visitando esses amigos e 2 já pediram estudo. Olha que legal. Já tem mais uma outra família que já tinha recebido estudo, está indo todos os domingos. E outras visitas também que a gente está trabalhando. E também começando o estudo bíblico com eles também. Está sendo muito, muito bacana essa interação aí, né? Que legal. De eles virem à igreja, a gente visitar eles em casa, começar a estudar a Bíblia juntos. Isso aí muito bacana. Como é que é o nome da série mesmo? O Contrato de Amor. Tá tudo romântico, hein, cara? Contrato de amor. É só esse contrato de amor que você tá fazendo nos últimos dias aí, Wagner, ou não? Pula esse assunto aí, cara. Você acha que ia deixar pular esse assunto? Você acha que ia ser assim? Algumas pessoas viram umas fotos aí no seu Facebook, mas você quer comentar alguma coisa sobre isso ou não? Quer aproveitar os nossos ouvintes? A foto fala por si só. A foto fala por si só. Pessoal, o milagre de Deus, quando ele vem completo, né? Ele não veio só com os estudos, né, Wagner? Isso é verdade, cara. Isso é verdade, né? Não é a primeira vez que isso acontece comigo, viu? Como assim? Agora isso explica aí, cara. Vem a bênção material e vem a emocional junto. Emocional, muito bom, pessoal. Os milagres acontecem. Você também deixar Deus trabalhar na sua vida, pode acontecer com você também. Com certeza. Então é isso. Estaremos com vocês aí mais essa temporada. É o que a gente espera, né? Tomara que tenha mais Escolhi Ser Pastor, né? Que a gente consiga gravar mais. Porque no semestre passado acho que foram 3 só. 3, né? Eu já te falei, nós estamos preparando, né, o pessoal. Porque semestre que vem vai ser correria e tal. E no próximo é evangelismo. Aí só vai ter 1, provavelmente. 2, né? 2, o final. Primeiro e o último. O primeiro e o último. Mas é isso aí. Até o próximo. Escolhi Ser Pastor. Te louvo, Deus da terra e céus, quão lindo é teu infalível amor, infalível amor. O Senhor não muda, sempre és o mesmo, o Santo Deus, meu infalível amor, infalível amor. Thy kingdom come, let your will be done on earth as it is in heaven. Interrompemos nossa programação para transmitir o horário eleitoral gratuito obrigatório de propaganda eleitoral sob responsabilidade dos partidos políticos.
Vote Diego, vote certo. 777 para uma educação teológica melhor nas escolas. Ok. Vote Pastor Júnior contra a embriaguez, para que sua família viva contente outra vez. Coligação para uma vida eterna melhor. PDP, PDN, PDC, PDT. Se você quiser saber o que significam essas siglas, você entre no nosso site e veja o que significa cada uma delas. Now the earth waits for its rightful owner. 2,000 years ago, the second Adam told us the kingdom is at hand. Die for the sins of man, just so he can bring us back to his original plan. Isso mesmo, você vai ver aí os partidos. Diego! Os partidos. Muito bem. Quer dizer que o tema de hoje é horário eleitoral gratuito, Diego. Esse é o tema de hoje, Júnior. Sobe o jingle da campanha, Diego. Vai. O jingle da campanha? Que jingle? Você tá maluco? Não tem jingle nenhum, cara. Eu não vou fazer jingle, cara. Ai, cara. Por que estamos falando desse assunto, Diego? No Biblecast 91? O programa 91, Júnior, decidiu falar de uma coisa que a gente não falou porque a gente já passou por alguma eleição. Passamos, né? Primeiro ano do Biblecast teve eleição. Mas nós não estávamos assim. Passamos por ela, mas uma hora, o tema uma hora ia vir, né? Isso. Chegou a hora de tratarmos sobre política. Nós estamos aqui fazendo um mix perigoso de política e religião. Porque estão aqui dois religiosos para falar de política. E porque estamos às vésperas de uma eleição aí, 2012, eleição para prefeitos e vereadores. E escolhemos essa porque a eleição para prefeitos e vereadores de que está mais perto do povo. É verdade. Certo? Certo. Em cada cidade você está vendo aí as bandeiras e as musiquinhas no carro de som de candidatos pedindo seu voto. E nós, a uma semana das urnas... Há uma semana? Há uma semana, quase. Um pouquinho mais de uma semana das urnas. Nós estamos com esse timing todo, cara? Impressionado, hein? Nós só não vamos fazer na sexta-feira, porque a gente quer que mais gente chegue e ouça. Muito bem. Júnior, política, Júnior. O que a gente tem pra falar de política? O que a Bíblia tem pra falar de política pra começar, né? Deveria, até verdade. O que a Bíblia tem pra dizer sobre isso? E tem, viu, Diego? Tem? Será que tem? A gente vai responder aqui algumas perguntas. Muito bem. Perguntas aqui. Deveriam os cristãos continuar politicamente passivos ou assumir uma postura mais agressiva diante das crises governamentais, Diego? Agora faz essa pergunta sem voz de leitura. Diego, deveriam os cristãos continuarem passivos diante das agruras e das corrupções e dos malfeitos por parte dos governantes, Diego? Deveríamos continuar passivos? Agora faz essa pergunta de novo para eleitores. Vamos lá. Vai ficar parado aí enquanto o povo rouba? É assim, cara. Ah, entendi. Diego, hoje a gente quer falar qual a posição da Igreja Adventista em relação a isso, tá certo? Certo. Então, primeiro, a gente vai falar qual a posição da Igreja Adventista por um motivo simples. Porque a gente é adventista. E isso. Não vamos falar da posição das outras igrejas. Exatamente. Vamos falar da nossa. Se posiciona. Falaremos da nossa posição. Qual que é a posição da Igreja Adventista? A gente todo adventista já sabe a resposta basiquinha que tem na ponta da língua, mas a pergunta é por que somos apolíticos? Somos apolíticos? O que quer dizer apolítico, Diego? Júnior, apolítico quer dizer alguém que é sem política. Sem política? Sem política. A terminologia... Não é a terminologia, desculpa. O prefixo a quer dizer ausência. Ah, quer dizer que a Igreja Adventista, Diego, ela é apolítica. Ela é apolítica. Existe o político, existe o apolítico e existe o impolítico. O que nós não somos é antipolíticos. Antipolítico, exatamente. Existe o antipolítico, o político e o apolítico. O antipolítico é contra a política. Não é essa a posição da Igreja Adventista. Não é, não confunda, porque muita gente confunde, Júnior, isso é verdade. Isso. Quando a gente fala que a Igreja Adventista é apolítica, tem muita gente que entende que quer dizer que é contra a política. Não, você não está entendendo. A política quer dizer sem uma política. Não quer dizer que ela é contra a política. Quer dizer que ela não assume uma posição política. A igreja se mantém de fora. Exatamente. Olhando de fora. Mas não assim, com desdém, entendeu? Não é um olhar de fora assim,
Tá tudo perdido aí mesmo. Ela não é apolítica por covardia. Ou porque cansou de ser política. Alguém pode falar assim, é muito fácil a igreja querer ser apolítica, né? Porque afinal de contas ela fica do lado de quem tiver no comando, de quem tiver no poder. Então muito fácil. Alguém pode pensar assim, mas na verdade a razão da igreja ser apolítica, inclusive, ela está no fato de a igreja não querer misturar religião com o Estado, né, Júnior? Exatamente. Vamos ler um texto, Diego, para abrir nossa discussão. Vai. Vamos lá. O primeiro texto que a gente vai ler aqui é Romanos, Diego, capítulo 13. Romanos 13. Romanos 13, para você entender que a gente não está... Não é a posição apolítica, como muita gente fala assim, ó, Diego, é tudo corrupto. Não é essa a nossa posição, não. Certo. Não vamos me misturar por causa que é tudo corrupto. Não é assim, não. Até porque dizer que toda unanimidade é burra, né, cara? Então dizer que todos os políticos são corruptos é absurdo. Não só absurdo, como julgamento, Diego. Exatamente. A Bíblia diz, não julgueis. Entendeu? E é covarde também você falar isso, né? Você nem conhece? Né? Se você nem conhece a pessoa, você fala assim, não, todo mundo que mexe... Porque eu conheço fulano e ciclano, porque meu tipo, porque não sei o que. Aí você começa a dar uns exemplos que são as exceções, né? E aí você chama de regra. E aí você fala, não, porque todo mundo... É muito fácil. Esse é o caminho covarde. Dizer assim que... Não, desculpa, tem dois caminhos covardes. Tem você julgar todo mundo e você não julgar ninguém. Eu não vou avaliar ninguém porque pra mim tá tudo perdido. E o outro fala assim... Eu já reputo todo mundo como perdido. Os dois são covardes porque estão se eximindo da obrigação de julgar, de analisar, né? Não de julgar. De analisar cada um que se dispõe ao trabalho público. E estamos falando assim porque o Biblecast é feito aqui do Brasil. E no Brasil, a regra, na cabeça da maioria das pessoas, é que os políticos são corruptos. Essa é a regra, esse é o pensamento cultural brasileiro. Aqui no Brasil, você que é nosso herói do Japão, da Europa, dos Estados Unidos... Aí deve ser diferente. Isso, ergue as mãos ao céu agora, ergue as mãos, você que tá aí, fora do Brasil. Isso. Fala e agradece a Deus. Em termos de política, você tá bem. É isso mesmo. Ou melhor que a gente. Melhor que a gente, exato. Mas talvez um dia não esteve, entendeu, Diego? Sim. Isso foi construído com o tempo. Então vamos lá, o primeiro texto aqui que vamos ler é Romanos 13, em diante, diz assim... Inclusive, Júnior, eu quero, antes de ler Romanos 13, ressaltar aqui que a corrupção, ela é fruto, resultado de uma sociedade nova e não educada. Eu não estou dizendo que nós brasileiros não somos educados, mas estou dizendo que nós somos uma cultura nova. Nós não podemos pôr em pé de igualdade Brasil e Europa. Assim como não podemos pôr em pé de igualdade a sociedade africana, que foi liberta da opressão há pouco tempo. Diego, a nossa fase, só pra você ter uma ideia, a nossa fase democrática brasileira, a que vivemos atualmente, ela tem, né? Começou em 1989, cara. Cara. Primeira vez que a gente vota. Fundo, cara, é verdade. Cara, primeira vez que a gente vota pra presidente. É verdade. De forma direta aqui no Brasil, depois de muito tempo de ditadura e etc. Eu tinha 7 anos, mas não sabia o que estava acontecendo ainda. Então, tá vendo? Então, exatamente. Então, porque somos um país de pouco tempo de existência, com uma educação ainda engatinhando, né, com pouco tempo de cultura e de história, a gente tem pouca experiência de vida como brasileiro. Então é diferente de uma Europa, de um Japão, de uma China, de países que já têm centenas de anos de experiência de vida em sociedade. Então, obviamente, eles vão ser mais evoluídos nesse caso. Nós chegaremos lá. Exatamente. Espero que não, né? Espero que não, mas você entendeu. Espero que Jesus volte antes, mas isso aí. Ok, isso. Mas dá pra chegar aprendendo com o acerto dos outros. Não precisa levar o tempo dos outros. Para isso serve a educação. Exato. Porque os outros já levaram tanto tempo que a gente precisa levar. Exato. Dá pra ir mais rápido, certo? Tanto que estamos indo mais rápido, né? Se você considerar que saímos em 89 entramos no processo democrático, mas até que estamos bem. O primeiro que a gente elegeu já erramos. Pá! Na hora. Mas corrigiu também na hora. Tá! Corrigiu. Você viu como é que é? Então é assim, cara. Estamos para você que é uma pessoa mais jovem, estamos falando de Fernando Collor de Mello. Isso, Fernando Collor de Mello. Se você não sabe o que aconteceu com o Fernando Collor, já pensou, Diego? Fernando Collor pra mim era tão presente, cara. Já tem uma geração que nasceu e não sabe, não viu, né? Não viu, cara. Eu era criancinha na época do impeachment, mas eu lembro. Tinha 9, 8 anos. Né? Eu era adolescente ali. Quantos anos são na sua frente? 4, né? Muitos. 13, 14. Muitos.
caramba. Veja só Romanos 3, Diego. Todo homem seja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. Ó, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás o louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Olha aí, veja que... Então, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Paulo, falando, Diego, diz que as autoridades, os governantes, eles foram instituídos por Deus e são ministros de Deus, Diego. Certo, entendi. Você percebe a importância do que está acontecendo aqui? Uhum. Aí você pode dizer assim, mas Paulo não vivia no Brasil. Se ele vivesse aqui, ele não chamaria um governante brasileiro de ministro de Deus, Diego. Uhum. Ele não vivia no Brasil, mas ele vivia em Roma, que era muito pior. Muito pior. No Brasil ainda não estão jogando ninguém pro leão. É verdade. Ainda não estão rindo quando um leão arranca a cabeça de um cristão. Ainda não estão fazendo isso aqui ainda. É. Quando Paulo escreve isso aqui, ele está falando de autoridade romana, certo? Certo. Então o próprio Cristo, Diego, disse: dai a César o que é de César. E César não era um bom governante, creio eu, nos atributos e virtudes cristãs, entendeu? Sim. Uhum. César não tinha tais atributos cristãos, mas Cristo disse assim, ó, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E esse versículo traz o princípio fundamental de separação entre igreja e Estado, que a igreja adventista segue. Muito bem, onde que está nesse versículo, o princípio fundamental? Digo, o texto de da César o que é de César tem Marcos capítulo 12, verso 17, mas não é só apenas esse texto, Diego, que fundamenta a nossa posição apolítica. Não, porque nós não fazemos teologia em um texto só. É separação entre igreja e Estado. Porque nós acreditamos, Diego, em alguns detalhes. Por exemplo, nós acreditamos, queria que você lesse aí Marcos 7, 21 e 22. Leia. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Ou seja, nós acreditamos que o mal da sociedade vem de dentro do próprio homem, Diego. Certo? Consequentemente, uma solução para esses problemas não está não está na lei, entendeu? Sim. Não adianta fazer lei para resolver o que está dentro do homem. Mas acho que depois de tanta vida vivida já deu para perceber isso na prática, né? Ou fazer uma revolução, entendeu? Porque tudo que o homem institui depois zica, né, cara? Em algum momento fica ruim. A gente já falou sobre isso aqui. O capitalismo é um exemplo disso. Exatamente. A democracia é um exemplo disso. A gente não crê que o mal da sociedade ele existe por falta de leis. A gente crê que o mal da sociedade existe porque o ser humano é ruim. Isso. E como é que resolve o problema do ser humano? Deus vem aqui, rebenta com tudo e faz de novo. Então. Enquanto ele não faz isso, Mateus 23, verso 26. Como é que resolve o problema do ser humano? Vamos ler aí. Mateus 23, verso 26. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Tá vendo, Diego? Uhum. Então é o seguinte, a gente acredita que para limpar a sociedade, o caminho é limpar o que está dentro do homem. E não é através de limpar o que está fora. Partidarismo político, né, que vai resolver isso. Então é pensando nisso que nós não temos condição de resolver a questão. Até o próprio Jesus falou: os pobres sempre tereis convosco, né? Ou seja, matou toda e qualquer tentativa de justiça social que funcione. Foi. Ai, cara, você podia citar onde é que tá o endereço desse texto, cara? Eu vou citar agora, cara. Vai, cara, esse texto é interessante. Mateus 26, 11. Porque os pobres sempre os tendes convosco. Olha aí, ó. Mas a mim nem sempre me tende. Caramba, hein? Profundo isso aí, gente. É profundo e triste, mas é verdade.
Em outras palavras, Jesus tá falando assim, não vai resolver esse negócio da pobreza, cara. Vocês estão tentando resolver e não vai, cara. Não quer dizer que também é que é pra gente largar de mão, né? Como diz o povo aí. Largar de mão e deixar a pobreza continuar a sua caminhada, a sua cavalgada, né? Porque ela tá cavalgando, ela não tá caminhando. Não, é verdade. Não, tá ficando quente a nossa discussão. Mas não é isso, não é isso. Não é isso. Vamos continuar daí, ó. Não vamos interpretar errado. Jesus não tá falando assim, viu? Não é pra você fazer nada. Não é isso. Ele tá dizendo pra gente que não vai ser resolvido pela democracia. É, exatamente, é isso. É isso que ele tá avisando. Ele só tá falando assim, viu? Sabe o Karl Marx? Ele vai falar umas coisas bem legais, mas não vai funcionar. Não vai dar certo. É isso que Jesus tá dizendo. Só isso. Ele não tá... E por que não vai dar certo? Porque o coração... Porque o ser humano é mau, cara. O coração do homem tá zoado. É porque vem de dentro o problema. Por exemplo, o comunismo de Karl Marx, ele só funciona se todo mundo quer distribuir seus bens. Só funciona se ninguém for egoísta. Deu problema. Deu problema. Peraí. A teoria pra dar certo, ninguém pode ser egoísta. Já era. O que vai fazer? Como é que resolve isso? Não resolve, cara. Só resolve Jesus Cristo. Então veja só, Diego, olha só. No tempo do Império Romano, no tempo dos apóstolos, eles não se rebelaram ou incitaram o povo contra o governo romano, que não era cristão, né? Até porque, Júnior, os caras estavam em outro canal. Não, mas... E Cristo colocou eles em outro canal. Eu sei, eu chamei o canal exatamente para isso, pra esse pensamento. Porque Cristo colocou eles... Porque Simão Zelote não estava em outro canal, Diego, até falar com Cristo. Cara. Exatamente, Simão Zelote estava pensando em horário político gratuito. Nossa, Simão Zelote, ele queria matar todo mundo. Ele era o próprio Bin Laden. Só pra você saber, Zelote é um terrorista. Isso. Diego, como é que Simão Zelote andou do lado de Mateus? Zelote é um terrorista. Deixa eu pôr em perspectiva aqui. Zelote, cara, é a galera do PT na época da ditadura militar. Isso, é isso mesmo. Só pra pôr em perspectiva pra você entender. Isso. É um MR8. Isso. Movimentos de luta armada. Uhum. Aí, como é que Simão Zelote andou do lado de Mateus, cara, o publicano? Surreal mesmo, cara. Fica olhando quem eram os discípulos de Cristo, cara. Então vamos lá, Diego. Mais um detalhe aqui, ó. João 18,36. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. É por isso que os discípulos não estavam nessa. Ele falou: se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim. Olha que coisa. Você viu, ó? Se o meu reino fosse desse mundo, os ministros de Cristo deveriam lutar por esse mundo. Para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Tá vendo o que Cristo falou? Ele falou assim, ó, os meus ministros lutariam politicamente se meu reino fosse desse mundo. Mas como meu reino não é desse mundo, meus ministros não lutam politicamente por este mundo. Nossa, Diego, parece de um pessimismo tão grande que a gente tá falando, né, cara? Sociologicamente falando, entendeu? Sim. Humanamente. Uma visão humanista das coisas. Humanisticamente falando, dá uma ideia de pessimismo mesmo. É porque a gente não é humanista, a gente é cristão. É isso. Então, olha só, a nossa visão bíblica é de que deve haver separação entre igreja e Estado. E eu queria que você lesse, Diego, o texto de Amós. Esse texto, você que vai explicar. Eu vou ler e você vai explicar, cara. Ok. Tá? Porque é o seguinte, Diego, a gente, quando vê as injustiças sociais, e você sabe que, devido às injustiças sociais que ocorrem aqui no Brasil, na América Latina, principalmente, surgiu a chamada teologia da libertação. A gente só não sabe das injustiças sociais que acontecem na África porque lá não tem o jornalismo, a comunicação, a internet que temos aqui, né? Que também deve ser terrível o que acontece por lá. Não, mas a justiça social, a injustiça social daqui gerou a teologia da libertação da Igreja Católica. Verdade. É verdade. Só para guiso de comparação, né? Leonardo Boff, esses camaradas aí. O que eles pregavam? Que o reino de Deus era tirar o pobre da pobreza. Isso. Era isso. E aí, dos teólogos da libertação surge o Partido dos Trabalhadores. Influência que gera ali. É mesmo? É, cara. Não sabia não. Que eles teólogos... se unem ali. Eles se unem, eles são... Se você falar com facções do Partido dos Trabalhadores hoje no Brasil, eles vão dizer que eles não são contra a religião, porque eles vieram dela. Olha
Olha só que interessante. Vieram dela, da teologia da libertação católica, que a Igreja Católica ela repele, né? Não aceita. É verdade. O Leonardo Boff foi excomungado. Isso, e os seus correligionários, não é? Nós também não aceitamos, porque o pobre na Bíblia, ele não é apenas o pobre social, ele é o pobre de espírito na Bíblia. É mais amplo o conceito. Entendeu? O pobre é aquele que está longe de Deus, mesmo que tenha dinheiro. Certo. Entendeu? Mas, Diego, é só para você entender o contexto brasileiro. Porque o contexto brasileiro de política, você tem, por um lado, um grupo lutando pelos pobres, entendeu? Contra as injustiças sociais. E, por outro lado, um outro grupo que esse primeiro quer taxar de não ligar para as injustiças sociais. Mas infelizmente não. No Brasil não tá todo mundo à esquerda no Brasil, né? Vamos deixar bem claro aqui, Júnior, que nós dois não estamos fazendo apologia a nenhum partido político. Nós estamos lendo o cenário só. Exatamente. Lendo o cenário. Entende? Só estamos lendo o cenário. Então, Diego, baseado nesse cenário de luta revolucionária do brasileiro, não é? Ali na ditadura militar, teologia da libertação, baseado em tudo isso, tem um ímpeto. Nós somos a geração que viveu, somos os filhos da ditadura militar, não é? Nós recebemos uma herança de luta contra as injustiças sociais. E aí, agora, olhando biblicamente... Peraí, que a ditadura militar nem sequer pode ser citada como injustiça social comparada à escravatura que tinha no Brasil, que foi o país mais escravagista do mundo. Então, exatamente. Né? Nós temos uma cultura de injustiça social muito maior do que a nossa cultura de democracia. Exatamente. E agora, o texto que a gente vai ler, eu vou dar o primeiro toque aqui. Nesse primeiro parte do Biblecast, a gente está falando do que a Bíblia fala da posição da igreja em relação a tudo isso. Não da relação do indivíduo de forma individual. Ok. Professor José, você tá bem hoje. Indivíduo de forma individual. Certo. Foi um pleonasmo de propósito agora. Ok, propositado. Né? Exatamente. Ok. Então, estamos aqui falando da posição da igreja. Certo. A igreja adventista do sétimo dia. Isso. Qual é a posição que a gente está tomando em relação às injustiças sociais? Vamos lá. Amós 5, verso... E tá tudo na Bíblia, hein? Vamos lá. Amós 5, você vai ler o verso 7, certo? Certo. E depois você vai ler, Diego... Você vai ler o 11, 12 e 13. Okay. 7, 11, 12 e 13. Ok. Vós, que converteis o juízo em alosna... Para. O que é alosna, Diego? Não, pode parar você. Eu que vou perguntar pra você. Juninho, o que é alosna? Cara, alosna é uma planta, cara. Muito bem, é uma planta amarga, né? Alucinógena. Também conhecido como absinto. Isso. Vós que converteis o juízo em alosna. Olha como é que ficou poético, olha como é que ficou poético. Ficou bonito. Você é um juiz corrupto. Quando a pessoa vai até o juiz, eu sinto, é o mesmo que eu provar uma erva amarga. Estar diante desse juiz. Vós que converteis o juízo em alosna e deitais por terra a justiça. Acabou a justiça. Verso 11. Isso. Só para saber que estamos falando das injustiças aqui. Isso. E sociais agora, veja o verso 11. Verso 11. Portanto, visto que pisais o pobre e dele exigis tributo de trigo, não habitareis nas casas de pedras lavradas que tendes edificado, nem bebereis do vinho das vides desejáveis que tendes plantado, porque sei serem muitas as vossas transgressões e graves os vossos pecados. Afligis o justo, tomais o suborno e rejeitais os necessitados na porta. Rejeitais os necessitados na porta é tão 2012, meu Deus. Tá vendo, cara? Olha essa frase aqui, cara. Rejeitais os necessitados na porta, cara. Ou seja, todo mundo entrava naquela época, né? Ajudar o necessitado na porta não fazia sentido pro profeta. Só um detalhe. A gente não acha que vai ficar impune a corrupção. Porque a Bíblia não deixa... A Bíblia está falando aqui contra a corrupção, claramente. Claramente. Entendeu? Então, a posição apolítica não é uma posição de falar assim, não quero me envolver. Não é neutra. Não é neutra. Então, a Bíblia ela é contra a corrupção. E aqui no verso 11 eu acho interessante, ele diz assim, não habitareis nas casas de pedras lavradas que tendes edificado. Então esse juiz aqui, esse grupo que perverte o direito, eles não vão usufruir. E eles têm coisas ricas para usufruir, porque eles estão cobrando tributo para isso. É corrupção, entendeu? Sim, é corrupção. Tá tirando do pobre. Em outras palavras, Júnior, a igreja não é, vou falar aqui,
A igreja não é PMN, não é PSDB, não é PSTU, não é PSOL, não é PT, não é PMDB, não é DEM, não é PR. A igreja não é nada disso. Mas a igreja é contra a opressão do pobre. Não, e essa... Ela é contra a injustiça social, ela é contra a corrupção. Essa é a política da igreja. Então, e ser contra a corrupção não foi o PT que ensinou a gente, entendeu? Sim, exatamente. Então, ela já desde Amós, que Deus porque Deus é contra isso. Exatamente. Então ela tem sua política, mas a sua política é neutra no que tange aos partidos políticos de governo. Isso. Mas ela tem a sua política, e a sua política é a política cristã. É uma mentalidade de não corrupção, de não explorar o pobre. No entanto, Júnior, se você vê todas essas coisas que o texto acabou de descrever, verso 13... O que a gente faz, cara? O verso 13, ele é no mínimo desconcertante. No mínimo. Portanto, o que for prudente... Diante de tudo isso, o que for prudente, guardará, então, silêncio, porque é tempo mau. Meu Deus. Cair sentado. Não, barulho de cair sentado. O Diego, o que quer dizer o que for prudente guardará então silêncio? Quer dizer que tem que confiar em Deus e deixar Deus fazer a sua justiça, porque não vai ser se metendo nesse negócio que você vai resolver o problema. Ou seja, a igreja não pode criar um partido adventista e falar, agora a gente vai governar. Isso, a igreja não pode fazer isso. Viu? Deus falou, tem igreja que faz isso hoje, Júnior? Tem igreja que faz isso. Então fica um recado aí. Por isso que nós estamos falando da nossa posição. Isso. Estamos dizendo por que temos essa posição. Por causa desses textos bíblicos. Desses textos. Nós cremos nesses textos aqui e por causa disso a igreja não toma partido. Porque esse é o chamado de Deus pra gente. Não que estamos a favor ou neutro. Não ligamos pra isso. Porque a Bíblia diz assim, ó. Deus dizendo, a mim pertence a vingança. Isso. Então nós confiamos que Deus vai resolver isso. Uhum. Não é assim, guardar silêncio porque a gente está abrindo mão. Não, a gente crê que há um poder que institui reis e remove reis. Certo. E que toda autoridade que existe é por Deus instituída, então Deus ele vai cobrar do governante. Certo. Então, você que está sendo candidato a vereador, a prefeito, aí na sua cidade, você está se candidatando a ser um ministro de Deus. E você deveria pensar nisso. Uhum. Entendeu? Entendi. Porque se você não pensa nisso, Deus está vendo assim. Agora, Júnior, esse texto ele faz referência diretamente à Revolução, né? Esse texto ele é anti-Che Guevara, ele é anti-Fidel Castro, ele é anti qualquer movimento revolucionário. Agora eu vou dizer um negócio pra você, Diego. Nós podemos falar isso, a nossa geração. A nossa. Cara, onde foi que Che Guevara levou, cara? Os movimentos revolucionários, o que aconteceu? Eles trouxeram a paz prometida? Cara, vai pra Cuba de viagem. Não entendeu, cara? Você chegar lá. Cadê a paz prometida, cara? Dos movimentos revolucionários? Mas nenhum movimento revolucionário, cara. Dá uma voltinha na Coreia do Norte, cara. Entendeu? Uhum. E não tô falando só desse grupo. Vai nos países capitalistas também, entendeu? Sim. Não resolve. Vai ver a Primavera Árabe. Vai lá, vai ver. Não resolveu, entendeu, Diego? Então a posição da igreja é olhar de fora, mas não de uma forma... assim, como não tô nem aí, certo. Vocês que se explodam. Não. A gente olha de fora, porque olha só, a igreja adventista, por exemplo, ela está com suas portas abertas para que qualquer governante frequente a igreja adventista e de dentro para fora. Porque esse é o objetivo principal dela, é pregar o evangelho. Através da pregação do evangelho de Cristo. Né, que primeiro o interior do copo tem que ser limpo, aí isso vai refletir no exterior da pessoa. Então, por exemplo, vamos falar aí de alguém que está sendo julgado e condenado já no mensalão. João Paulo Cunha, por exemplo. Vamos citar João Paulo Cunha porque ele já foi condenado, certo? Certo. Ex-candidato a prefeito de Osasco. Ok. O PT teve que trocar de candidato porque ele foi condenado. Por exemplo, tudo bem, ele foi condenado. O que faz com o João Paulo Cunha agora? Vai preso. Tudo bem, mas por exemplo,
A igreja, ela tá lá. Para que se o João Paulo Cunha quiser buscar a Deus, ele tem um lugar, entendeu? Entendi. Imagina se a gente fosse partidário. Uhum. A gente tá comemorando a prisão dele, assim, no sentido de... Se a gente não fosse do partido dele. No sentido de, olha lá, de torcendo para dar errado, entendeu? Sei. E nós devemos, na verdade, falar assim, não, João Paulo Cunha, vamos ver aí, você cometeu erros, mas há um perdão, há uma nova vida, arrependimento. E isso deve ser pregado para todas as pessoas. Uhum. Por isso que a igreja tem que olhar de fora. Ela não pode entrar diretamente como instituição, que é o que estamos falando agora. Daqui a pouco vamos falar como indivíduos. Mas primeiro como instituição. Como instituição, a igreja ela não pode, entendeu? Tomar partido. Entendi. Você deu esse exemplo aí. Imagina que a igreja tome um partido, todo mundo que é do outro partido já não vai mais se converter. Não vai, cara. Entendeu? Esse não é o objetivo da igreja. A igreja não tá aqui pra isso. E tem mais. Se a igreja toma um partido, Diego, aqueles que são do partido do controle, além deles não virem pra igreja, né? Vão falar contra a igreja. Outra coisa, se a igreja for forte e grande, pessoas começam a vir para a igreja, por quê? Para receber apoio político. Exatamente. É verdade. As pessoas começam a tornar membros da igreja adventista porque elas querem o cargo político. Porque aqui tem muitos eleitores que são engajados, né, com uma bandeira partidária. E se você for do partido dessa igreja, aí você vota, vai receber o voto desse povo, dos parentes dele, etc. Entendeu? Então a igreja não pode entrar nisso. Não pode. Não dá para entrar nessa igreja. Então a igreja, ela olha de fora. E ela fica olhando ali e ela vai tentar resolver o problema da humanidade através da pregação do evangelho. É isso, Diego, que a gente foi chamado para fazer. Uhum. É isso. Então como é que funciona na prática? Eu e você somos pastores adventistas. Certo. A gente pode concorrer a um cargo público? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Porque quando eu disse que eu seria pastor, eu disse que eu iria viver para pregar o evangelho. Isso. A todas as pessoas. Uhum. Não importa partidos políticos, não importa o que ela crê, no que ela acredita politicamente, e eu vou pregar o evangelho para essa pessoa. Uhum. Agora, se eu, Júnior, quero ser candidato a prefeito de uma cidade, a igreja também não vai me impedir, que é o que a gente vai falar daqui a pouco, mas eu tenho que deixar de ser pastor. Certo, porque eu tenho que deixar meu vínculo com a igreja, porque a igreja não tem vínculo político. Exatamente, eu renuncio. E isso funciona para pastores e funcionários da organização adventista. Ok, exatamente para deixar claro que a igreja permanece neutra no que tange aos partidos. É isso mesmo, eu não posso me candidatar. E pronto, acabou. Nem seus pastores, nem professores, nem ninguém que trabalhe na organização da igreja. A gente leva a ideia de estar apolítico. Ok? Entendeu, gente? Então, vamos deixar claro aqui, apolítico quer dizer não toma partido, mas tem política. Só tem uma visão, a gente não está a favor das mazelas de qualquer coisa, você não pode votar em qualquer um, não é, Júnior? Isso, exatamente. Agora vamos ver. Inclusive, você não pode votar em qualquer um. É agora, hein? Entendeu? Interrompemos nossa programação para transmitir o horário eleitoral gratuito obrigatório de propaganda eleitoral sob responsabilidade dos partidos políticos. Trocando tudo aqui, falando individualmente. Indivíduos agora. Indivíduos. A igreja é apolítica. Então, o membro da igreja adventista, ele também deve ser apolítico e não se candidatar? Não. Não no quê? Não para a minha pergunta ou não se candidatar? Não para a sua pergunta. Ok. Quer dizer que o membro da igreja adventista ele pode participar, pode se candidatar. É isso? Sim, como a igreja é apolítica, ou seja, ela não apoia nem desapoia, em outras palavras, o membro está livre para apoiar ou desapoiar. Então quem não está livre é aquele que está ligado à instituição como ministro dela, né? Isso. Agora, quem é membro da igreja adventista pode se candidatar, como pode não se candidatar. Pode se envolver com a política, como pode não se envolver com a política. Essa é uma decisão pessoal. Exatamente. Então pode exercer cidadania. E há exemplo bíblico de gente que trabalhou, gente cristã da Bíblia, que foi político?
Claro que há, Júnior. Há vários exemplos na Bíblia. Mas vamos citar aqui alguns que não estão relacionados a diretamente o poder, né? Não vamos citar aqui Davi, não vamos citar aqui Saul, nada disso. A gente vai citar aqueles caras que estavam agindo sobre... Porque, Júnior, alguns podem falar assim, você que é adventista não pode se tornar um político, porque lá é tudo um bando de safado, porque lá... Aí você está fazendo juízo de valor, né? Isso, porque vai virar corrupto, né? Isso, aí essa é a primeira coisa. Isso aqui tá errado, esse argumento é errado. Aí alguém pode dar outro argumento, porque lá eles não são cristãos. O governo não é cristão. E aí você vai se envolver com não cristãos. E isso tá errado. Só que aí você vê José, né? Coitado de José. Opa, então você vai citar personagens bíblicos que foram políticos em governos não cristãos, é isso? Exatamente. Porque Davi e Saul, eles eram políticos do governo dirigido por Deus. Exatamente. Diferente, né? É, a mesma coisa. A mesma coisa que a igreja adventista tivesse um país, todo mundo era adventista. Entendi. Pitcairn, a ilha de Pitcairn, pé da Austrália. Aí, ó. Então, cita aí, José do Egito, é isso que você está citando? José do Egito, ele foi um governante, né? Faraó disse as lindas palavras: ninguém levanta um braço, um pé no Egito sem que seja pela sua ordem. A única diferença entre mim e ti é que eu me sento no trono, mas você é quem manda aqui no Egito. Olha aí. E a gente está falando de uma nação extremamente pagã, e foi Deus quem colocou José lá, Júlio. Foi Deus que colocou. Foi Deus quem colocou. Olha aí. Uma nação pagã. E tem outros exemplos. Daniel, por exemplo. Não é? Daniel foi político. Não foi só em um governo, Júlio. Daniel foi político em 2 governos. Foi de Nabucodonosor e Dario. Exatamente. Então, e Daniel, os 2 foram colocados lá. Né? Os 2 foram eleitos assim pelas eleições da época, né? Então, Diego, olha que coisa. Então eu posso dizer assim, mas eles não tiveram escolha. Eles foram levados cativos. Por exemplo, Daniel foi levado cativo, José foi vendido, aí virou político. Virou político. Hoje não, hoje a gente se candidata, etc. Aí eu acho que hoje não pode, então. Isso. Só que, Júnior, me fala pra mim, quando foi que alguém, em algum momento do período de José e Daniel, teve qualquer condição de se candidatar a alguma coisa? Alguma coisa, cara. Não tinha democracia. Não existia democracia, cara. Como é que a Bíblia pode ter um exemplo de nação onde nunca pôde ninguém se candidatar? Como que a Bíblia vai ter se a democracia surge quando acaba a Bíblia de escrever? Exatamente. E a Bíblia é um avanço. A democracia é um avanço. Sim, exato. Então, se agora pode se candidatar, que bom que cristãos podem se candidatar, né? Exatamente. Que bom que cristãos podem se candidatar. Então, olha só, Diego, eu gostei do que você falou. Quer dizer, então, que mesmo que o governo seja um governo não cristão, a sociedade seja não cristã, pode um cristão participar da política dela. Exatamente. Mesmo que o governo seja corrupto. Porque o Egito aqui e Babilônia era corrupto, né? Dario. Mesmo que o governo seja corrupto, Júnior. E tem um detalhe, Diego. Aí, aquele que se candidata, você, membro da igreja que se candidata, você tem que saber do alto preço que vai ser exigido de você. Por exemplo, Daniel, ele foi político numa nação corrupta e foi jogado na cova dos leões e se manteve fiel. Os amigos dele foram jogados na fornalha de fogo ardente. Sim, não vai ser fácil. José foi trancafiado e esquecido lá no calabouço, cara. Ou seja, não vai ser fácil. Se você está se candidatando a um cargo público para algum tipo de facilidade, não é o pensamento cristão. O cristão é para ir, se candidatar e saiba, você vai realmente sofrer, porque é tempo mau, entendeu? Uhum. Então, o que o candidato tem que ter, Diego? O que o cristão, por exemplo, pode dizer? Eu quero me candidatar a vereador, a prefeito, a governador, a senador, a presidente da república. Pode? Pode. Vou até ler um texto aqui de Ellen White. Fundamentos da Educação Cristã, página 82. Muito bem, lê aí. Querida juventude. Opa, pra você. Qual é o alvo e propósito da vossa vida? Tendes a ambição de educar-vos para poderes ter nome e posição no mundo? Tendes pensamentos que não ousais exprimir, de poderes um dia alcançar as alturas da grandeza intelectual? De poderes assentar-vos em conselhos deliberativos e legislativos, cooperando na elaboração das leis para a nação? Nada há de errado nessas aspirações. Opa. Podeis, tá vendo? Uhum. Podeis, cada um de vós, estabelecer um alvo. Não vos deveis contentar com realizações mesquinhas. Aspirai à altura e não vos poupeis trabalhos para alcançá-la. Olha que coisa, Diego. Olha aí. Então, não é que
tem problema. É pra você aspirar isso mesmo. Entendeu? De maneira individual, você pode aspirar esse tipo de envolvimento social. Lembrando que, como membro da igreja, você tem que estar disposto a ir pra Cova dos Leões. Exatamente. Aí é que tá. Tá disposto, cara. Vai! Deus precisa de alguém que tá disposto. Exatamente. Não tem mal algum em você fazer parte disso. Agora, Júnior, nós não estamos falando aqui revolução. Não confunde. Não se confunde. candidatar normal, pedir voto normal. Isso, fazer parte do processo democrático. Nós não estamos falando aqui para você se tornar um revolucionário, porque dá vontade de se tornar um revolucionário no Brasil, cara. Dá vontade. Quando você vê a situação que nós estamos, na questão da corrupção, na questão ainda do capitalismo predatório, aliás, nem o capitalismo que é predatório, o que é mais predatório no Brasil é a tributação. A tributação aqui é predatória. Então, a gente vive uma situação assim que é revoltante, cara. É revoltante. E você quer mudar alguma coisa, você vai mudar pelas vias normais ou faça silêncio, porque não tem revolução. Nós não somos da revolução. A revolução, ela gasta tempo, ela gasta esforço, ela gasta energia e ela confunde. Porque o cara que tá pra pregar o evangelho aqui, você tem que saber que você tá aqui para preparar esse mundo para Jesus voltar. E aí ele vai consertar tudo. Agora, se você começar a gastar tudo que você tem numa tentativa de revolução para um negócio que já está avisado que não vai dar certo, que não vai ser resolvido, você está perdendo seu tempo, gastando sua energia para o que você realmente deveria estar fazendo. Então, revolução não dá. Agora, se você quer se eleger num cargo político, num cargo administrativo público, você pode, não tem nenhum problema em ter esse tipo de aspiração. E se você, Diego, se você tiver o pensamento certo, você se torna ministro de Deus. É isso. Nessa área. Exatamente. É aí que está a importância desse programa. Você vai entender o que a gente está querendo dizer aqui se você conseguir fazer a diferenciação entre revolução e entre disposição para cargos públicos. É diferente. E nós estamos falando aqui que a igreja, instituição e todo mundo que está afiliado a ela é apolítico e não vai se envolver com religião. Mas com política. Mas o devoto, o membro da igreja adventista, ele pode se envolver com política, contando que não seja uma postura revolucionária. Aí alguém vai dizer assim, então não dá, nem adianta. Porque a pessoa vai dizer assim, então eu duvido. Eu tenho que fazer tudo certinho. E eu vou ler o que é o certinho, Diego. O que a igreja espera para você se tornar um ministro de Deus em um cargo público. Certo. Se você é candidato, você deve fazer da seguinte forma. Você não deve assumir postura ideológica e partidária contrária aos princípios cristãos. Ok. Certo? Certo. 2. Aborto não dá, né? Não dá. 2. Você não pode se valer de recursos financeiros inapropriados. Entendeu? Nada de mensalão, caixa 2, nada disso. Certo. Então não dá. Seguro, então não dá aí. Tem a citação do dia. Você não pode prometer o que não pode cumprir. 3. Certo? Certo. 4. Não pode denegrir a reputação de outros candidatos igualmente honestos. Olha. Ok? Ok. Você não vai mentir, né? Pronto. Não, vai. Só que eu quero ganhar, eu não posso dizer que o outro é ruim. É. Mas o povo não vai, entendeu? Uhum. Você não pode se envolver com coligações não condizentes com a fé cristã adventista. Nossa, sobrou pouco agora. Jamais se comprometer a observância do sábado nas suas campanhas. Certo. Você não pode fazer campanha no sábado. Uhum. Porque Deus está em primeiro lugar. E você não pode minimizar o seu compromisso pessoal de estilo de vida adventista ou em coquetéis e confraternizações sociais. Você não pode beber e vir ao quarto. Certo. Aí você vai dizer assim, então não dá. Eu tô falando, tem que ficar fora disso. Então conheça Sir Patrick Allen. Sabe quem é Sir Patrick Allen, Júnior? Quem é? Júnior, ele é o governador-geral, leia-se, presidente da Jamaica. Que isso, cara? É verdade. E ele é de que igreja? Ele é adventista do sétimo dia. Pra falar a verdade, ele era pastor da igreja adventista, que ele teve que se desligar pra poder assumir a presidência da Jamaica, cara. Se você colocar Patrick Allen, com 2 L's, né? Jamaica no Wikipedia, vai aparecer lá, cara, um segundo parágrafo da sua biografia, um devoto adventista do sétimo dia. Que legal, cara. Olha só. Então dá, né? Dá, é possível. No Brasil não dá. Quando você fala que não dá, Diego, sabe o que tá acontecendo no seu cabeça aí? Falta de fé em Deus. Pronto, acabou.
É isso. Se Deus tá mandando você fazer e ele tá dizendo que dá, por que você tá dizendo que não dá? Entendeu? É verdade, é verdade. Caramba, meu. É porque a gente sempre quer fazer do nosso jeito, entendeu? É A verdade. gente quer dar um jeitinho brasileiro. É o nosso. Não, tem sempre que dar. Você que tem um comércio aí, não vamos entrar no mérito, mas você vende sem nota fiscal, entendeu? Aham. Aí é César o que é de César. Ah, mas se eu der nota fiscal de tudo, aí ele não vai pra frente meu negócio, porque o governo cobra muito imposto. Então, você devia se candidatar então pra resolver isso. É verdade. E não ficar vendendo essa nota fiscal. Entendeu? A gente sempre quer fazer do nosso jeito. Deus tá falando assim, ó, você quer ser ministro, meu ministro no governo público? Eu posso te dar esse talento, esse dom, e você vai trabalhar pra mim. E eu te abençoo. Quer? É assim, cara. Assim não dá. Falta de fé em quem? Em Deus. É isso. Ok. Ok. E Júnior, sabe que tem uma postura dentro da igreja de não apoiar candidatos adventistas, né? O que é uma grandíssima besteira. Nossa, cara. É agora que... É isso. Vamos falar de em quem o adventista deve votar. Em quem ele deve votar? Vai, Júnior. É agora. Interrompemos nossa programação para transmitir o horário eleitoral gratuito obrigatório de propaganda eleitoral sob responsabilidade dos partidos políticos. Terceiro bloco do nosso podcast de hoje, nosso Biblecast de hoje. Em quem o adventista deve votar, Diego? Em quem? Eu vou mostrar alguns requisitos aqui. Você tem que votar nos candidatos que mais se aproxime disso aqui. Dos princípios mais importantes são: ele tem que defender a liberdade religiosa. Só um detalhe, o que é defender a liberdade religiosa? É defender a liberdade de religião, de qualquer religião, não é só da nossa, não. Opa, ainda bem. Não é fazer todo mundo ser adventista, não, né? Não. Liberdade religiosa. Nós vamos... Ok. Ele tem que defender isso. Número 2, ele tem que defender a separação entre igreja e Estado. Nós não queremos que haja união de igreja e Estado. Já vimos que isso deu um problemão na Idade Média e nós não queremos voltar a isso. E é o que falamos no início. Por isso a nossa posição apolítica. Isso, ele deve defender o nosso direito de liberdade religiosa e da observância do sábado. Ou seja, ele tem que ser o cara que guarda o sábado, Júnior? Não precisa guardar o sábado. Mas ele tem que ser alguém que defende a observância do sábado. Ele deixa quem quer observar. Isso. Que tenha conduta moral, ou seja, ficha limpa. Isso. Certo? E outras coisas, ficha limpa é só uma delas, né? Por favor. Temperança cristã, Júnior. Ele tem que ser uma pessoa que cuida da saúde. Isso. E tentativa de melhorar a qualidade de vida das classes moral e economicamente desfavorecidas. Tá aí. É isso. Aí você fala assim, viu como tem política? Viu como a igreja tem política? Tá vendo? Aí você fala assim, então não vou votar em ninguém, porque os candidatos fumam. E diz que ele tem que ser temperante. Certo. Não é assim. É o que mais se aproxima. Entendeu? O que mais se aproxima. Se ele não for adventista, não tem nenhum candidato adventista aí. Tudo fumante, você vê as outras coisas que a gente citou e vê quem mais se aproxima. Entendeu? Sim, porque você vai ter que votar. No país, inclusive, no nosso país é obrigatório. Como Deus fala para respeitar a autoridade, vai votar. E se você vai votar, que você vote direito sobre os critérios que Deus te deu para votar. Isso. Não vai chegar e falar assim, eu vou anular meu voto, achando que é bonito falar isso. Porque não é bonito falar isso. Até porque não funciona. No começo eu até achava que se anular o voto ia dar algum problema, que ia votar a votação. Tinha uma conversa dessa na internet. Eu cheguei a dar nisso por alguns momentos, mas não tem nada a ver. Só para explicar, no Brasil funciona assim, ó. Vence em primeiro turno quem tiver 50% mais um dos votos válidos. Ou seja, não adianta nada anular seu voto. Você tá jogando brancos fora. E nulos são votos inválidos. Se só 10 pessoas votarem, um candidato é eleito em primeiro turno com 6 votos. O restante que ele anulou ou ele deixou em branco, ele está dizendo assim, eu não participo da escolha. Porque você falou que o voto é obrigatório, Diego? É obrigatório o comparecimento, não o voto. Perfeito. É obrigatório você comparecer lá no dia da eleição. Mas não é obrigatório você votar em alguém. Por isso tem a opção branco. Se você deixar em branco, você está dizendo que outro escolha por mim. É isso. Que lembra a famosa frase que agora tem sido urdida na nossa geração, graças de Arnold Toynbee, que falou ele viveu entre 1889 e 1975. Ele falou: o maior castigo para quem não gosta de política é ser governado pelos que gostam. Então, quando você não se importa com a política e vota nulo, vota branco e você não tá nem aí,
você está simplesmente sendo governado por aqueles que estão se preocupando com a política. Então que você, por favor, comece a prestar atenção e analisar bem em quem você vai votar. É isso mesmo. Porque isso Porque vai se você vota determinar nulo, se nós vamos viver menos pior no Brasil ou não. porque se você vota nulo, você está passando a escolha para outra pessoa. É isso. Você falou, não pode outro escolher por mim, aí tá tudo bem. E você está falando assim, eu que sou cristão, tô ficando de fora para outra pessoa votar, que pode não ser cristã, votar no meu lugar e levar esse voto adiante. Pode ser uma pessoa que não seja boa para o país, segundo a sua própria visão, inclusive. Então você vai se prejudicar e vai me prejudicar também. Então que você faça um bom uso do seu voto daqui a uma semana. Ok, olha um texto de Ellen White aqui que é mal interpretado, Diego. Olha só, não podemos com segurança votar em partidos políticos, pois não sabemos em quem votamos. Você deve votar na pessoa, né? Uhum. Não podemos com segurança tomar parte em nenhum plano político. Dá pra votar Agora, no político no Brasil, Júnior? No partido sem votar na pessoa? Dá, só digitar o número. Então, em vez de digitar o número da pessoa, que é no caso... O número do partido. No caso é 7777, que é o meu número, você digita só o 77, que os dois primeiros números são o número do partido, né? É, exatamente. E aí os dois primeiros números são o número do partido. E aí você vota no partido. Isso aí ela fala, não faz isso, porque você tá votando no partido que você não sabe que... Não dá Quem pra vai você eleger. É, por exemplo, se você vota em pessoas, não no partido. Por exemplo, o vereador agora que você vai votar, primeiro voto na urna, no caso são 5 números. Os 2 primeiros é do partido. Se você digita os 2 primeiros números, já aparece na tela lá, na urna eletrônica, o nome do partido. Se você der confirma, o voto vai para o partido. Aí vai para aquele coeficiente eleitoral lá. É isso. Então, vote em pessoas. Não podemos trabalhar para agradar a homens que irão empregar sua influência para reprimir a liberdade religiosa e pôr em execução medidas opressivas para levar ou compelir seus semelhantes a transgredir as leis de Deus. 3 pontinhos. O povo de Deus não deve votar para colocar tais homens em cargos oficiais, pois assim fazendo são participantes do pecado que eles cometem enquanto investidos desse cargo. Fundamentos da Educação Cristã, página 475. Diego, algumas pessoas falam assim, não posso votar em adventista porque se ele pecar lá, ou não posso votar em qualquer um, porque se ele pecar lá, a culpa é minha. Mas o texto não diz isso. O texto diz assim, o povo de Deus não deve votar para colocar tais homens. Quem são os tais homens? Os que são contra a liberdade religiosa e etc. Se você sabe que o camarada é contra o princípio da lei de Deus, e mesmo assim você vota nele, se ele tomar uma atitude contrária ao povo de Deus, aí você é culpado. Agora, se você perguntou, pesquisou, procurou e não viu nada disso, e depois ele se tornou, aí não é culpa sua. Simples assim, Diego. Não precisa nem falar que você não deve votar em alguém que quer comprar seu voto, né? Não precisa, espero que não. Ô, Diego, pode votar em candidatos que oferecem barraca para os bravadores? Depende, Diego. Depende do quê? Na hora que o candidato oferecer a barraca para o desbravador, você tem que falar da nossa posição política para ele e dizer assim, nós não garantimos voto pela sua doação. Ok. Você tem que avisar ele, senão você está mentindo pro camarada. Entendi a ideia. E se ele falar assim, mesmo assim eu quero doar, aí é uma doação para a igreja. Entendi. É uma oferta para a igreja. Agora, se ele falar assim, não, eu preciso de tantos votos, eu dou o barraco do desbravador. E aí, pode parar. Ou se ele falar assim, não, tudo bem, tá tranquilo, eu quero só doar a barraca. Você dá uma forcinha aí pra mim. Não, cuidado com que força é essa que ele espera. Entendeu? Entendi. Se essa força ele quer que você faça campanha pra ele. Faça campanha pra ele, você vai fazer se você acredita que ele é a favor da liberdade religiosa, com tudo isso, entendeu? Entendi. Porque se você acredita em alguém de coração, você pode pedir voto pra ela. Você não pode pedir voto só porque ele tá dando a barraca, é isso que eu tô falando. Certo, e outra coisa é que você não inclui pastor, tá? Ou qualquer membro de instituição adventista. Membro agora. E tem um outro detalhe, e não é porque é adventista também que vai votando. Sim, também, é verdade. O candidato adventista ele tem que também se colocar na posição de ser ministro de Deus. Se não for, a gente é contra ele também, pronto, acabou. Pronto, acabou, Não é porque é adventista que nós estamos fazendo... Senão vira partido adventista, né? Vou votar porque o cara é adventista. Não, ele tem que ser digno. Agora, o que não pode acontecer, Júnior, é a gente ser antipolítico com quem é adventista. Não, o cara é adventista, então eu não voto nele, porque pra mim isso já é um absurdo. Absurdo é você pensar assim. Isso, aí sim. Agora, Júnior, deixa eu fazer uma pergunta polêmica aqui. Eu posso levar o político na igreja? Cara, essa é uma pergunta muito... Pode, claro que pode. Pode. Lógico que pode. Ele assistiu o culto, né? Não, pra falar. O candidato não. Não pode, né? O candidato não, pra falar não. E se eu levar os dois?
Aí você faz um acordo com a igreja e promove um debate, né? Uma entrevista para os membros perguntarem para ele. Isso. Aí você tem que levar todos. Sim, todos. Levar todos, aí você conversa com o pastor, conversa com um monte de gente aí, pra ver se a igreja não vai ficar chocada, etc e tal. Mas eu não vi tanto problema assim. Eu acho até legal. Fazer uma entrevista, né? Que você trazer eles assim e falar, aí, agora fala pra eles aí o que vocês estão pensando aí pra cidade, por exemplo. E aí tem que levar todos. Não, todos. Aí tudo bem. Aí fora de horário de culto ali, ou num outro lugar, entendeu? Uhum. Você leva os membros num outro local e conversa com os candidatos. Acho que aí não tem problema. Pra você descobrir o que ele pensa da liberdade religiosa. Pra você escolher direito, né, cara? Você escolher direito, é isso. Mais próximo você tem, proximidade você tem com um cara, mais chance você tem de fazer uma melhor escolha. É isso mesmo. O que eu tenho que tomar cuidado é que a gente não pode usar a igreja pra campanha. Nunca. Nem pra falar vota nesse ou desvota nesse. De jeito nenhum, a gente não pode usar a igreja pra isso, porque a igreja é a política. Isso. Interrompemos nossa programação para transmitir o horário eleitoral gratuito obrigatório de propaganda eleitoral sob responsabilidade dos partidos políticos. Diego, é o seguinte, importante quando você for votar é você se lembrar que dependendo de quem você escolher, ou você fala assim, eu não quero votar, eu nem vou lá, nem transfiro meu título, sabe essas coisas? Uhum. O importante é você lembrar que dependendo de quem você escolher, o líder, ele exerce influência sobre onde ele lidera. Se ele for uma pessoa má, mais pessoas vão morrer no hospital por falta de atendimento. Uhum. Mais drogas serão distribuídas na porta das escolas. Entendeu? Entendi. Esse não é um assunto que a gente deveria passar ele assim, de largo. Isso. E se você tá torcendo o nariz que a gente tá falando desse assunto aqui no Biblecast, é porque esse assunto ele é importante mesmo pra todo mundo. Tem que ser falado. Aí, se você não tá concordando com a gente, é isso. A gente quer no mínimo que você pense. São dois grandes tabus que foram colocados aí de maneira cultural no brasileiro. Ele não pode discutir política nem religião. São dois prejuízos que o cara não discute religião, então ele não pode ele não pode argumentar, ele não pode pensar e refletir sobre a sua religiosidade, e ele também não pode fazer isso sobre política, porque essas duas coisas não se discutem. Futebol é a única coisa que não se discute mesmo. Do ditado, né? Do ditado, Mas é isso. Política deve ser discutida, pensada e usada para o bem das pessoas. Faça isso para que você se torne também um ministro de Deus também nessa área. Olá, Diego, recrutador do Biblecast. Para de esfregar a mão, pelo amor de Deus. Gente, hoje o Diego tá tão duro comigo. Ai, cara, olha só. Eu quero gravando, vamos lá. É assim que tá, cara. Só me xinga, gente. Vai logo, meu. Vamos lá. Se você pensa que tudo está acabado, prepare-se. Olhe mais uma vez, vote Pastor Júnior para você ficar contente. Eu perdi a rima, cara. Você perdeu a rima, cara. Perdi na hora H, cara. Tava querendo ver onde você tava indo. Vai. Muito bem. Você não consegue gravar programa de 30 minutos, não? Não.